É? Pode botar a câmera já, né? Já tá gravando. Vai gravar no centro? Não, desse ângulo aqui vai ficar mais legal. Vai ficar de tortinho? Tô enjoado daquele jeito. É sério? Você vai mudar? Sério? Não tá aparecendo nenhuma bagunça aí, não. Não. Você já escondeu todas que tinha. Mas vai ficar de lado? É. Mas meu lado melhor é o esquerdo, cara. Aí você vai pegar o direito. Não, quem vai responder isso é o povo depois, Ai, aí meu nos Deus. comentários. Sério mesmo? Vai gravar torto? Sério, cara, vamos dar uma Não, variada. pessoal, se ficar ruim aí, a culpa é do inovador aqui, tá? Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um Café com Trigo. Hoje a gente tá na aguinha mesmo, tradicional aqui, porque são 12h40, eu não tô muito afim de tomar café agora, porque eu nem almocei ainda. Então, vai na água. É o seguinte, tem um assunto bem polêmico, né? Pode falar assunto polêmico no canal, Iago? Deve, cara, que mais navio. Então, beleza, esse aqui vai... A gente vai falar mal dos engenheiros. Calma. É o seguinte, tem uma dúvida muito recorrente para quem é leigo e também para quem contrata um projeto de arquitetura, que é: qual a diferença entre o trabalho do engenheiro e do arquiteto? Quais são as atribuições de cada um, certo? E como eu sou um arquiteto que tem um perfil bem técnico, né? Então eu gosto de detalhar a estrutura, especialmente a estrutura metálica. Eu me obrigo a conceber as soluções estruturais. Então todos os nossos projetos têm lá a concepção estrutural de pilares, vigas, balanços. Então eu faço a estrutura e isso gera uma certa dúvida que ela é engraçada, né? Que é o seguinte: os clientes pegam e falam assim, Paulo, né, seu projeto já está com o cálculo de engenharia, né? Não, meu projeto não tem o cálculo de engenharia, não é a minha atribuição fazer isso, mas como a gente faz um projeto bem detalhado no tema estrutural, nessa disciplina, isso gera dúvida e é sobre isso que a gente vai conversar, beleza? Bom, então, pessoal, como é que funciona, né? Cada um do seu quadrado. Então, o engenheiro ele tem o escopo de atividades e o arquiteto também. No ano de 2010, os conselhos eles se separaram, né? Antes o arquiteto, e eu era dessa época, a gente respondia ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E aí depois, né, houve lá uma luta antiga e houve a separação. Então nós arquitetos criamos o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí cada um está ali com o seu conselho, o que ilustra muito bem as diferenças, né, entre as áreas de cada um, embora elas se permeiam, e isso é muito positivo. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho a respeito da diferença do trabalho do engenheiro e do arquiteto. Como hoje nesse vídeo sou só eu falando, então muito provavelmente eu vou falar mal do engenheiro, não vai ter nenhum engenheiro aqui para se defender, o que significa que vai ter um segundo round, né? Então esse vídeo não vai poder acabar aqui, certamente vai ter direito de resposta para o engenheiro se defender. Então mas é assim, vamos lá. Quero construir qualquer coisa, casa, comércio, barracão, indústria. Quem eu contacto? Sempre o arquiteto. Primeiro, quem começa qualquer coisa sempre vai ser o arquiteto. O arquiteto, ele é o responsável por fazer a concepção holística de tudo que você vai construir. Então, o projeto arquitetônico, a gente chama de projeto mãe, ele é o projeto que vai abarcar todos os demais. Sem o projeto arquitetônico, nenhum outro projeto ou nenhuma obra nunca vai acontecer, tá? Porque é do projeto arquitetônico que vai nascer os projetos complementares. Quais são os projetos complementares? Estrutural, né, que vai dimensionar o que o arquiteto pré-definiu e pré-dimensionou. Vai surgir o projeto hidrossanitário e
o elétrico, ou projeto de ar-condicionado, né, que é o projeto de climatização, que eles chamam, e uma série de outros, dependendo de cada caso, né, lógica, que tem aí dados, internet, telefonia, essas coisas que são menos comuns, né, mas é do projeto arquitetônico que tudo surge. Então é fundamental que o primeiro contato você vai direcionar para que o arquiteto conceba aquele projeto e aí depois você vai distribuir isso para as demais disciplinas, né? Então isso é a primeira dúvida muito comum que as pessoas têm, que é quem eu procuro. E aí, normalmente, um engenheiro ele é habilitado a fazer o projeto de arquitetura? Ele é habilitado, ele pode fazer. Um arquiteto pode fazer responsabilidade técnica de obra e cálculo? Pode também, mas cada um é especializado na sua área. Então, normalmente, o arquiteto não faz cálculo e não é responsável técnico pelas obras, principalmente as de maior porte, embora possamos, e os engenheiros podem sim fazer o projeto arquitetônico, mas não é disciplina deles, não é o que eles estudaram ao longo de toda a faculdade. Então, se existe um profissional que só faz isso, ou que, dentre outras coisas, especialmente faz isso, que é o arquiteto, normalmente não é difícil de entender que a qualidade espacial e a concepção arquitetônica de um projeto feito por um arquiteto normalmente vai ser melhor do que a de um engenheiro, embora, óbvio, existam exceções, né? Eu, por exemplo, sou um grande crítico com relação aos colegas arquitetos e tive conversando isso ontem com um cliente que é arquiteto. Então esse cliente é arquiteto, a filha dele é arquiteta e ele está contratando o nosso projeto para fazer uma residência para venda, né? E a gente estava trocando ideia, falando, lamentando na verdade o quão alguns arquitetos eles se distanciaram da profissão e acabaram permeando aí por essa glamorização da arquitetura, esquecendo um pouco da técnica, de tudo que a gente estuda e dos saberes que a gente tem para conceber um bom projeto, né? Então alguns colegas abrem mão de tudo isso em função de uma estética altamente questionável, inclusive, né? Muito triste. E isso dá espaço para que isso diminua a importância do projeto arquitetônico. Mas, como eu disse, é necessário e é o primeiro contato que o cliente vai ter. Então, como é que funciona na prática? A gente vai fazer um briefing, a gente vai fazer uma entrevista com o cliente para entender as necessidades daquele espaço, da função daquele edifício, daquela construção, né? Casa, comercial, corporativo, como é que vai funcionar? Essa lista o cliente passa e o arquiteto vai estudar para colocar esse conjunto de ambientes numa organização espacial, que aí vem o grande trunfo da arquitetura. Como é que eu vou organizar esses ambientes, qual a relação entre eles, qual é a relação deles com o espaço externo, se tem a questão da sustentabilidade, se tem o conforto térmico para eu não ficar dependente de climatização, a arquitetura da felicidade, que no meu caso eu trabalho. Então, quais são as sensações que as pessoas vão ter habitando aquele espaço? Isso tudo o arquiteto vai projetar mentalmente e vai começar a colocar isso no papel, que atualmente é num software qualquer aí de arquitetura, e ele tem que fazer, na minha opinião, a concepção estrutural. O arquiteto, e isso infelizmente, pessoal, não é comum, tá? É muito estranho para mim, mas não é comum. O arquiteto tem que saber qual tipo de alvenaria ele vai usar. É tijolo maciço? É tijolo bloco de concreto? É tijolo ecológico? As vedações vão ser de placas ou chapas, né, das paredes? Vai ser estrutura de madeira, de concreto, metálica? A estrutura vai ter o telhado de 2 águas, de uma água, de várias águas? Todas essas soluções, elas estão norteando o trabalho do projeto complementar, que é o projeto estrutural. Então a função do arquiteto é conceber a arquitetura junto com a estrutura, e depois o engenheiro vai pegar o que o arquiteto deseja fazer em termos de solução estrutural e vai dimensionar. Então, por exemplo, eu tenho no meu projeto um pilar 15 por 30. Beleza. O arquiteto vai decidir se ele quer que seja
de concreto ou metálico. Beleza. Se for de concreto, o engenheiro vai falar, opa, o arquiteto, o projeto arquitetônico pediu um pilar de 15 por 30. Como é que eu, engenheiro, vou calcular a quantidade de aço que tem que armar aquele concreto? Ou qual é que vai ser a resistência à compressão, né, que é o FCK do concreto, para resistir às cargas daquela construção naquele tamanho que o arquiteto previu? Então, o engenheiro vai dimensionar isso tudo. E pode ser que lá no final, o engenheiro conclua que não foi possível. Pode ser que o engenheiro fale, o arquiteto, 15 por 30 não deu. Eu preciso de um pilar de 25 por 30. Pode? Aí esse projeto volta para o arquiteto avaliar. Porque às vezes essa diferença vai dar um dente, um caroço dentro do ambiente que pode ser indesejável. Agora, se a estrutura da pré-concepção arquitetônica for metálica, e aí eu falo, olha, eu quero um pilar de 15 por 30 também. Aí o engenheiro vai pegar e vai saber qual a espessura, vai calcular, né? Qual a espessura da chapa do perfil I, né? Que é o perfil metálico, que a gente chama de I, mas o nome é viga W. Qual é que vai ser a espessura desse perfil? Então esse tipo de detalhamento que o engenheiro vai fazer, como eu disse, em cima de uma pré-definição arquitetônica. Então, as áreas, elas na verdade, elas são bem definidas. É que para o público leigo, isso fica um pouquinho confuso, nebuloso, porque muitos engenheiros, eles fazem projetos de arquitetura, e eles podem, e muitos arquitetos, mas na verdade é uma minoria, né? Não são muitos na real, alguns arquitetos acabam acompanhando obra, né? Mas se a gente for falar de uma maneira bem clara, o arquiteto é o primeiro profissional que tem que ser contactado para fazer o planejamento de uma construção qualquer. Ele deve pré-dimensionar as estruturas, ele deve pré-definir qual o tipo de estrutura. Então, se eu for falar de lajes, né? O arquiteto ele pode pré-definir se vai ser uma laje convencional que a gente chama de laje palito, se vai ser uma laje painel de concreto, se vai ser um steel deck, se vai ser um painel wall, que é uma laje seca feita de madeira revestida com placa cimentícia. Então todas essas soluções, uma laje nervurada, né, que eu já usei em projetos também, essas soluções o projeto arquitetônico pode prever. Nem todo arquiteto tem conhecimento disso. E aí ele pode sim delegar ao engenheiro essa decisão, lembrando que tem um fator fundamental que vai voltar para o arquitetônico depois, por exemplo, quando um arquiteto não pré-define a laje. Tá? A espessura da laje vai variar de acordo com o cálculo do engenheiro e vai variar de acordo com o tipo de laje, né? Então, uma laje steel deck, ela vai ser mais ou menos da mesma altura de uma laje de concreto treliçado, certo? Mas uma laje de painel wall, ela vai ser mais fininha. Uma laje nervurada vai ser mais alta. Então, se o arquiteto não pré-definir isso, deixar isso incumbido para o engenheiro, não tem problema. Mas por exemplo, se eu imaginava que numa casa de 2 pavimentos eu teria lá uma laje de 15 centímetros, que normalmente é suficiente, e aí por conta do tamanho dos vãos, eu quero um salão de 10 por 10 metros livre, sem pilares, eu vou ter que ter uma laje nervurada de repente. E essa laje nervurada tem 50 centímetros de altura, e aí como é que fica? Eu vou diminuir o pé direito, que estava de 3 metros para 2,5? Não pode, vai dar problema. Então a casa inteira vai ter que subir a altura em função de um elemento estrutural bastante espesso, no caso de uma laje nervurada, por exemplo, né? Então, e aí, quando o arquiteto faz toda essa pré-concepção, o engenheiro vai detalhar para viabilizar, ele vai lá e vai computar resistência do concreto, espessura do aço, quantidade de vergalhões num concreto armado ou tipo de espécie de madeira, se for um projeto de madeira, né? Qual é que é a resistência? Se eu tenho uma maçaranduba, é diferente de um cumaru, que é diferente de um pinus, que é diferente de um eucalipto, né? E aí, que madeira que eu estou usando? Né? Daí o calculista de madeira vai ter que saber isso tudo. O arquiteto fala, eu quero uma estrutura de madeira. Qual madeira? A gente tem que negociar e trocar figurinha com o engenheiro.
Beleza? Mais alguma polêmica aí que você lembrou, Iago? Acho que já deu, né, cara? 15 minutos de polêmica. Nem falei mal, cara. Você ficou devendo outro round ainda, né? Mas no segundo round é só se eu falasse mal. Eu não falei mal. Do seu ponto de vista, Eu né? preciso falar... eu preciso falar um pouco mais mal. Enfim, pessoal. Cara, esse é um assunto que... ele é bem corriqueiro, como eu disse, né? E aí... deixem nos comentários aqui as dúvidas, né? Certamente eu não discorri sobre tudo aí que a gente pode falar com respeito do que é função do arquiteto, o que é função do engenheiro, e aí eu gostaria que vocês ajudassem aqui deixando dúvidas para a gente gravar o segundo round, quem sabe com o engenheiro aí para se defender. Mas aproveitando o gancho, né? Eu não faço no meu projeto arquitetônico, eu não faço o projeto elétrico e o hidráulico, eu deixo isso para o segundo momento, mas eu faço a alocação dos pontos de elétrica e hidráulica. Isso é muito importante, porque alguns clientes meus chegam lá no engenheiro, no construtor e falam: o Paulo já fez o projeto elétrico e hidráulico, porque a pessoa acha que aquilo é um projeto hidráulico, elétrico. Não é. O que eu faço no meu projeto? Eu tenho lá na minha alvenaria definido quem fez o curso sabe disso, né? Eu tenho todos os pontos de onde eu passo um conduíte elétrico, que lá vai ter os cabos que vai virar uma tomada, um interruptor. Se vai ser tomada 110, 220, se vai ter um cabo de 2,5 milímetros ou 6 milímetros, eu não defino. Isso quem define é o projeto elétrico. Mas eu defino que na minha alvenaria, naquele ponto, existe um conduíte que vai ter cabeamento elétrico, ou eu defino que naquele determinado ponto tem uma torneira. Se o diâmetro do cano é 3/4 ou meia polegada, não sei. Isso, aliás, eu sei, mas eu não deixo específico no projeto. Isso aí é disciplina de um outro profissional. E isso é muito simples de ser definido nesse segundo momento no projeto complementar, embora, como eu disse, os clientes podem olhar, ver lá tudo aquele monte de coisa de hidráulica e elétrica e falar: não, aqui está um projeto hidráulico ou um projeto elétrico, né? Eu costumo deixar isso muito bem separado. Então, deixa a sua dúvida aí também, né? O que é a função de cada um? Tem um ponto que prova que, como arquiteto, realmente você é muito mau engenheiro. Tem essa polêmica. Eu viria por outro lado, mas... Não, você engenheirou muito mal esse vídeo. Por quê? Porque era para você ter parado no meio do vídeo para convidar a galera para se inscrever. Agora um monte de gente já deve ter saído, então... Agora entra a área da edição e aí você vai pegar, vai editar, vai cortar isso aqui, vai colocar lá no meio do vídeo e falar: pessoal, só um lembrete para que vocês não deixem de se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, curta aqui, comenta alguma coisa que você tenha interesse de saber e compartilha também com seus coleguinhas, com seus amiguinhos, seus inimiguinhos, para que esse conteúdo chegue para mais gente. Manda lá para o engenheiro, cara. Manda lá, certeza que você tem um amigo ou um inimigo engenheiro. Manda lá para ele para provocar, daí a gente faz o segundo round com ele. Enfim.